SAG Casa Civil. Convidamos também a senhora Gabriela Lacerda, diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos, Neves do Espírito Santo, implementação de sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Convido também o senhor Maurício Cruz, da Secretaria de Desenvolvimento do Modelo de Gestão do Estado de Pernambuco, Gestão por Resultados. E convidamos também o senhor Hugo Lamin, superintendente adjunto de regulação do serviço de distribuição da ANEEL, boas práticas em análise de impacto regulatório. Eu passo a coordenação desse trabalho ao senhor Gustavo de Paula, desejando a todos um ótimo trabalho. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de mesa, os panelistas. Bom, dado o adiantado do tempo, eu vou tentar ser um pouco breve aqui na introdução. Nós já tivemos uma boa impressão da experiência internacional em avaliação de políticas públicas e, inclusive, em análise de impacto regulatório. Agora nós vamos ter a oportunidade de verificar o que o Brasil vem fazendo nessa seara, né, e como o Brasil também tem feito bonito em termos subnacionais e por parte das nossas agências reguladoras. Eu gostaria de iniciar, então, com a senhora Gabriela Lacerda. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer à Casa Civil, ao Banco Mundial, o convite e dizer uma honra estar aqui, porque a nossa experiência é muito recente. É como se a gente acabasse de nascer um bebê, a gente está com o bebê recém-nascido, acho que a experiência internacional tem alguns adolescentes, alguns até já atingiram a maioridade, aí no caso do Chile. E aí, então, eu vou falar para vocês de um bebê que acabou de nascer, então acho que eu vou muito falar como é que está esse bebê, o que a gente pretende fazer com ele, do que lições e resultados. Nós sancionamos uma lei estadual, a Lei 10.744, em outubro de 2017, que estabelece no âmbito do Poder Executivo Estadual do Espírito Santo um sistema de monitoramento e avaliação. Então, assim, é outubro, né? Assim, a gente nem completou um ano ainda. Então, a nossa experiência nessa área é bem recente. A essência básica dessa lei é um pouco a tentativa da gente fazer um casamento aí entre a avaliação e o nosso ciclo de planejamento e orçamento. Então, quer dizer, não basta a gente produzir evidências sobre as políticas, a gente quer atrelá-las ao nosso ciclo orçamentário. Essa é uma foto da nossa região metropolitana, só para deixar vocês também com um pouco de água na boca, que é uma região linda, é um estado lindo, tenho muito orgulho de morar lá. O Espírito Santo, principalmente para os nossos colegas aí de outros países, ele fica na região sudeste, no litoral, entre Rio de Janeiro e Bahia. E como se fosse um grão de café, e o grão de café não é uma palavra à toa, dos 10 melhores cafés do Brasil, 9 estão no Espírito Santo. Então, mas o Espírito Santo é um grãozinho ali de café. E o Espírito Santo vem se consolidando aí como uma referência na gestão pública, e eu tenho algumas evidências, aí, alguns exemplos para dizer o que a gente tem feito lá. Então, no campo da educação, nós ficamos em primeiro lugar em todas as disciplinas, no PISA, né, aquela avaliação internacional da OCDE. No IDEB também tivemos o estado com maior crescimento, a gente não está em primeiro, estamos em quarto, mas a gente teve o maior crescimento nos últimos anos. No campo da saúde, somos o estado que mais investe em saúde, a segunda maior expectativa de vida do país, a menor taxa de mortalidade infantil, e, inclusive, no campo da segurança, um case recente, nos últimos 7 anos, a gente reduziu em 50% a nossa taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Mas uma marca principal aí do Estado, nem são essas, é no campo da transparência e no combate à corrupção. A gente tem sido aí líder nas avaliações, tanto da CGU quanto do Ministério Público Federal. O Espírito Santo sempre aparece como o primeiro, um dos ranqueamentos, aí no acesso às informações e na transparência, e inclusive no quesito fiscal, aí avaliando um pouco a nossa política fiscal, a nossa capacidade fiscal. O último relatório do Tesouro Nacional, só 2 estados do país tiveram nota A, Espírito Santo e Pará. A secretária executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, né, é responsável por parte desse resultado, ela que cuidou da nossa política fiscal aí nos últimos anos no Espírito Santo. E aí a avaliação que a gente fazia é que a gente já tem, né, assim, tem alguns passos dados, mas a gente precisava aprimorar ainda mais,
E aí começamos, então, a discutir como melhorar a qualidade do gasto público. Claro, nesse primeiro momento foi importante beber aí de boas experiências, então essas fontes as boas experiências internacionais, Chile, México, foram muito importantes para a gente fazer o nosso desenho. A gente não queria também inventar a roda, ver o que estava dando certo e o que se tinha por aí de boas experiências. A gente também tinha algumas premissas importantes, que era pensar soluções de baixo custo, pensar em mecanismos que já existentes, estruturas que a gente já tinha no âmbito do governo do Estado do Espírito Santo. E aí, então, a gente traça qual que é esse modelo do nosso sistema de monitoramento e avaliação. Essas são um resumo das iniciativas que a gente tem hoje em relação ao nosso sistema, que a gente chama de CIMAP. Então, quer dizer, evidência é a essência dele, né, como a gente produzir política pública baseada em evidência. Eu vou falar de cada um desses pontos, como que a gente faz, qual que é a nossa governança, como que a gente constrói uma rede de colaboradores, os dois campos importantes, aprendizagem e assistência técnica, como que a gente vai desenvolver capacidade institucional de, né, rodar um sistema como esse, e, por fim, aí a parte da transparência, a publicização dos resultados, das informações que a gente está gerando. E aí, então, assim, um traço assim, muito importante, né, do nosso sistema, a ideia, né, da gente criar evidências aí sobre as políticas, como torná-las mais eficientes, e aí uma preocupação junto com os órgãos finalísticos de não dizer que a gente está querendo atuar do ponto de vista do controle, não que isso não seja importante, mas é muito mais uma lógica de como que a gente vai aperfeiçoar os programas, como que a gente vai conseguir melhorar os programas que a gente tem. Então, essa é uma linha muito forte, e, para isso, na nossa lei, a gente traçou 4 linhas principais de avaliação. Então, a ideia de avaliação ex ante é voltada para os projetos mais estruturantes do Estado. Então, a gente espera, num futuro, caminhar para que, né, os projetos estruturantes nasçam com uma análise ex ante. A ideia de uma análise executiva, que é um diagnóstico mais rápido de algumas políticas. Às vezes a gente não vai ter tempo e recursos para rodar sempre avaliações mais robustas. Então, pelo menos a gente, se tem alguma coisa dando errado, a gente consegue ali com registros que a política já tem, fazer um primeiro desenho e até se discutir se a gente precisa aprofundar numa avaliação de impacto aquela política. A ex post, né, as suas diferentes avaliações, a ideia do monitoramento, que eu até conversava mais cedo, a gente fala muito de avaliação, mas a gente sente a necessidade, inclusive, de um feijão com arroz, de institucionalizar monitoramento. Assim. Então, a gente não achou que seria importante estabelecer isso também como uma linha. E aí, um pouco, e como que a gente faz, assim, né? Como que a gente, how to, né? Quais são os mecanismos e como que a gente vai dar conta desse sistema? Então, a ideia principal começa com o governador, que estabelece um pouco as diretrizes das avaliações, e aí, na sequência, a gente vai montar, então, um plano. Todo ano a gente passa a contar com um plano anual de monitoramento e avaliação. Esse plano ele é aprovado num comitê estratégico. Esse comitê estratégico é como se fosse um centro de governo, está lá a Fazenda, a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Governo e mais alguns órgãos estratégicos. Esse comitê, então, que seleciona e aprova as políticas que vão ser monitoradas a cada ano. Então, no final de dezembro, a gente aprovou o nosso plano, e aí, não está detalhado aí, mas o comitê seleciona e aprova o plano, e o governador, por um decreto estadual, institui esse plano. Então, 10 de janeiro, o governador instituiu o nosso primeiro plano, o plano anual de monitoramento e avaliação. Eu vou falar um pouquinho dele um pouquinho mais para frente. E, para isso, a gente criou um núcleo de monitoramento e avaliação que conta um pouco com esses órgãos centrais de governo, mas ele tem um caráter um pouco mais técnico, de dizer, bom, se é isso que a gente vai avaliar, como que a gente vai fazer. Mas esse núcleo que a gente chama de NUMA, Núcleo de Monitoramento e Avaliação, é claro que ele vai dar institucionalidade para o sistema, ele vai pensar em como disseminar a cultura de avaliação e monitoramento no governo, como executar esses planos anuais de avaliação, como atrelar ele ao ciclo orçamentário. Então, é o núcleo que, do ponto de vista mais técnico, constrói o sistema.
E aí, para dar conta de executar os planos anuais de avaliação, a gente criou no Instituto Jones dos Santos Neves, que é um instituto público, é como se fosse o IPEA no Espírito Santo, um instituto de pesquisa público, um centro de monitoramento e avaliação para executar essas avaliações. E, por fim, com base nos resultados aí da avaliação, a nossa Secretaria de Planejamento, que é responsável por revisar o orçamento com base nessas evidências. Então, em linhas gerais, de forma muito rápida, esse é o mecanismo que a gente estabeleceu no Espírito Santo, e a gente está aí, né, rodando o primeiro plano, rodando aí os primeiros passos desse sistema. Bom, sobre esse primeiro plano, em 2018, de monitoramento e avaliação, a gente estabeleceu 8 políticas que estão sendo, né, monitoradas e avaliadas. Um aspecto importante dizer que os órgãos finalísticos estão participando de todo o processo, e aí tem 2 pontos principais. Não sei se porque eles ainda não receberam o resultado de uma avaliação, mas muitos pediram para serem avaliados. Então, o que aconteceu foi assim, uma demanda grande de muitos órgãos que pediram para que tivessem seus programas avaliados, mas é porque eles entenderam o conceito de que a gente precisa aperfeiçoar as políticas. Muitos secretários dizem, eu tenho esse programa, ele está em quase todos os municípios do estado, eu atendo milhares de crianças e eu não sei qual a efetividade disso. Se eu quiser transformar isso numa política, eu preciso entender esse programa. E a gente teve que dizer muito não, e ainda assim eu acho que a gente começou com um plano robusto de 8 avaliações. A gente não pensava em começar tão grande, mas a gente não conseguiu dizer não para todos os órgãos. E o mais interessante, quer dizer, se discute muito, né, as resistências dos órgãos finalísticos, as avaliações, como trazer colaboração, mas acabou que, tá bom, você quer que a gente avalie o seu programa, mas você aloca recursos para avaliação, sim. Então, dos 5,5 milhões que a gente tem para rodar essas avaliações, na verdade, quase todo esse orçamento são disponibilizados pelos próprios órgãos que querem suas políticas sejam avaliadas. Mas mais importante que a liberação do recurso é a cooperação e a participação deles de todo o processo. Então, o engajamento deles no processo de avaliação. A gente entende que isso é importante. Esse era só para trazer umas dimensões. Esse valor das pesquisas que a gente está fazendo corresponde aproximadamente 1% do orçamento anual de todos esses programas que a gente está avaliando. Nós temos 16 especialistas do Instituto diretamente envolvidos na coordenação dessas avaliações, e estamos contratando mais de 200 bolsistas, pesquisadores, que vão, enfim, atuar com nossos especialistas na produção dessas informações. E aí, um pouco as áreas que a gente tem no campo da educação, saúde, pobreza, meio ambiente, segurança pública e sistema prisional. Nós temos, por exemplo, um programa que faz uma complementação ao Bolsa Família, com foco na redução da extrema pobreza, e a gente vai avaliar esse programa. Nós temos outro programa muito parecido com o ProUni, com bolsas de 100% para estudantes, né, com uma determinada renda para cursar a faculdade. É um programa que já tem mais de 10 anos no Estado, mais de 20 mil jovens já foram beneficiados, então a gente está fazendo uma avaliação desse programa. Nós instituímos também recente no Estado um modelo de educação escola em tempo integral para o ensino médio, e a gente já está indo para 50 escolas em 3 anos, então a gente precisa entender os resultados desses alunos comparando com as escolas em tempo parcial. A gente criou a gente está reorganizando o nosso sistema único de saúde no Estado com a Rede Cuidar, que ele não só regionaliza a saúde, mas ele muda a gestão do SUS no Espírito Santo, então a gente vai fazer o monitoramento dessa política. E outros programas na área de violência contra a mulher, do sistema prisional, do meio ambiente. Nós temos uma política que voltada para a ampliação da cobertura da Mata Atlântica no Estado, e a gente tem imageamentos do Estado antes e depois desse programa, que roda também há mais de uma década, e a gente vai medir qual é o impacto desse programa na ampliação da cobertura florestal do Estado. Então, são só alguns exemplos de algumas políticas que a gente estabeleceu. Então, são 8 políticas que estão sendo avaliadas esse ano, 5 ex-post, 2 análises executivas, que são esses diagnósticos mais rápidos, e um monitoramento que é dessa Rede Cuidar, que envolve aí o Sistema Único de Saúde.
dizer um pouco dos parceiros que nos ajudaram não só a construir o sistema, então o CLIR, a FGV, o Ricardo Paz de Barros, né, pelo INSPER, Marcos Lisboa, Instituto Ayrton Senna também, o Cátedra Ricardo Paz de Barros. Então, a gente tenta fazer essa rede de colaboração com as universidades e outras instituições, mas também trazer para o nosso plano anual de monitoramento e avaliação a ideia de alguns consultores ad hoc. Então, o Ricardo Paz de Barros está nos ajudando um pouco nessa política que a gente está avaliando para a redução da extrema pobreza. Então, a gente vai conectando institutos e pesquisadores, aí, especialistas em cada uma dessas áreas. E aí, as outras frentes de trabalho também que a gente tem, um pouco nessa área de aprendizagem, que envolve aí a capacitação de servidores, não só servidores que vão rodar essas avaliações, mas uma preocupação em como disseminar essa cultura de monitoramento e avaliação no âmbito do governo estadual. Então, nós temos uma escola de governo, a gente já fez algumas capacitações ano passado, inclusive com a FGV, e a gente está organizando trilhas aí de aprendizagens junto com a elaboração de um guia de política pública. Inclusive, essa semana, segunda e terça-feira, a gente estava em workshop com os vários órgãos aí finalísticos, discutindo a estrutura do guia, selecionando os exemplos que vão entrar. E a ideia é que a gente dissemine também esse guia por meio de capacitações para toda a administração estadual, nessa perspectiva aí de disseminar a cultura de avaliação e monitoramento. Então, a gente entende que aprendizagem e assistência técnica caminham juntas, e a nossa expectativa aí é, segundo semestre de 2018, a gente está lançando aí o nosso manual de avaliação de políticas públicas. E, por fim, algo que foi muito interessante, quando a gente apresentou a proposta do sistema de monitoramento e avaliação para o governador, a gente disse para ele, governador, quem sabe, num futuro, a gente pode caminhar com esse sistema para que a gente divulgue os resultados da avaliação. E ele olhou e disse, não, eu quero que isso conste na lei, eu quero que isso já nasça com o sistema. Então, aí, acho que é a prerrogativa de valorizar a cultura da transparência. Então, a gente estabeleceu em lei a publicidade. A gente ainda está discutindo como, se vai ficar no portal de transparência, ou a ideia de a gente ter uma plataforma que vai ter não só o índice desses programas, mas também um painel de indicadores das políticas, onde a gente possa colocar repositório dos dados das avaliações, futuramente gerar metas-análises. Então, a gente está construindo um pouco como que a gente vai dar a transparência. A gente entende também que é importante não só um relatório da pesquisa, mas como comunicar isso para a sociedade, que é uma outra frente importante, como traduzir esse conhecimento técnico em algo mais acessível para a população. E consta também, após findar dessas avaliações no plano anual, a gente enviar um relatório sobre os resultados das avaliações e como que a gente vai melhorar a qualidade do gasto público a partir desses resultados. Enfim, acho que esse é um pouco o resumo do nosso sistema. A gente está em pleno vapor com todas essas iniciativas, construindo muita coisa, mas na certeza aí dos benefícios que ele vai trazer, não só para o governo do Estado, mas para toda a sociedade capixaba. Obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Gabriela. Eu queria aproveitar para deixar aqui a admiração da SAG pelo sistema de vocês. Nós somos realmente fãs do projeto que vocês tocam lá e, em particular, da lei que estabeleceu o sistema. Bom, agora eu vou passar para o Maurício Cruz. Maurício, que é secretário executivo de Desenvolvimento do Modelo de Gestão na CEPLAG do governo de Pernambuco. Por favor. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Gustavo. Em nome de quem eu cumprimento a mesa. Para mim é meio complicado falar depois da experiência do Espírito Santo, né? Porque realmente a gente se inspirou muito nessa experiência capixaba para desenvolver o nosso próprio modelo de gestão. Eu vou falar um pouco